nós mostramos como que as pessoas podem entrar com processos contra o governo federal e o governo estadual, no caso do Rio Grande do Sul. Agora, nós vamos falar sobre como as pessoas podem entrar com processos contra a prefeitura e prefeituras do Rio Grande do Sul e também contra as corporações responsáveis ser responsável por barragens. Nós tivemos um rompimento parcial, assim dito pela imprensa, da 14 de julho. E nós suspeitamos, né? Não podemos afirmar, que obviamente uma chuva não destruiria 85% de um estado. Então, obviamente que outras barragens podem ter rompido ou podem ter as suas estruturas não conseguiram lidar com a situação e criado os processos que nós vimos. O que a mídia fala não chega perto da verdade, mas nem perto da verdade. Todos os testemunhos, todos os vídeos, tudo que a gente recebeu aqui na rede dá uma dimensão do que aconteceu lá. Obviamente que a tragédia, se você comparar com Brumadinho e Mariana, já dá para saber que lá, com certeza, mais de 5.000 vidas perdidas. Isso, uma conta bem. A gente sabe que a coisa foi muito pior que isso. Então, a gente resolveu fazer essas lives. E a live da tarde, às 18 horas, com a Denise Weber, ela vai ser ainda mais importante, porque a destruição que aconteceu no Rio Grande do Sul já tem a previsão da construção há muitos anos atrás já. Já está tudo previsto do que vai acontecer com a futura Smart City, que vai se tornar Porto Alegre, e a região que é altamente produtiva, altamente rica, e aí fica explicado por quê, né? De muitas coisas. A gente tem um projeto. Nós recebemos uma pessoa da Espanha que falou assim: Edson, que coincidência, né? Destroem 85% de Porto Alegre região e diversas cidades, e eu já tenho aqui na mão um projeto de reconstrução que foi feito anos atrás para Porto Alegre, já com as empresas envolvidas, já com todo o processo em andamento. Coincidência, Celeste, ou você acha que essas coisas podem, de repente, e tão somente serem, digamos assim, planejadas? Boa tarde, audiência, boa tarde, Edson, e a todos. Então, nós estamos aí praticamente há quase 30 dias, né, do início das chuvas, né, que disseram que eram chuvas e que as chuvas provocaram um alagamento sem precedente no estado, né? Na verdade, quando você fala que foi 90%, né, de alagamento naquele lugar, isso realmente não tem uma coerência, numa proporção normal de um evento simples, né? Então, é claro que conforme a gente vai acompanhando outros eventos que vêm acontecendo em outros pontos do mundo, né? A gente percebe que existe um plano direcionado para determinadas áreas, né? E a gente, ao observar isso, a gente vê o que está acontecendo lá, que é aquele desastre humano. Podemos considerar como um desastre não só um desastre físico, né? Das coisas que estão materiais, mas também um desastre humano, porque nós temos ali muitas e muitas pessoas sem o seu local de abrigo, né, que seriam suas residências, suas casas, suas propriedades. Então, realmente não tem como a gente não considerar que isso não foi um acaso, né? Existe, sim, um plano, e esse plano agora vem para a sua segunda ou terceira etapa, que a gente está vendo aí as coisas acontecerem, porque a sociedade, quando acontece isso, as pessoas se desorganizam e aí não sabemos como fazer, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente está tentando aqui nos posicionar para justamente dar uma orientação que seja suficiente para o início, né? Porque existe ainda muita coisa a fazer. Então, vamos começar a nossa live mostrando o material que nós produzimos, deixando o convite para as 18 horas. Não percam essa live das 18 horas, porque ela vai ser uma live interessante.
Ah, quem são os culpados do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Então, se você colocar uma lista na frente das pessoas, principalmente as que acompanham mídia aberta e as que acreditam em tudo que eles falam, a primeira no topo vai ser mudanças climáticas. É isso que eles vão dizer para vocês. Para nós, culpados, mídia aberta, os streams de YouTube, porque são bando de corvo que normalmente não estudam, eles simplesmente querem ganhar views. Eles não orientam a população. Nesse exato momento, nós vamos mostrar para vocês matérias aqui onde há possibilidade de orientar a população, não há interesse. Culpado número um, mídia. A mídia, como no caso da Braskem, sabe o tempo todo o que existe dentro das suas regiões, porque normalmente a cobertura dessas emissoras é feita em diversas cidades. E aí o que que acontece? Eles sabem que existe risco das barragens romperem, eles sabem do estado das barragens, eles não alertam a população. Não alertam. Por quê? Porque eles ganham dinheiro de propina para poder ficar calado. Segundo, prefeitos. Prefeitos sabem o estado das suas barragens. Ou vocês acham que não? Não falam nada. Por quê? Propina, paga pelas corporações para eles ficarem calados. Terceiros culpados, as corporações donas das barragens. Essas são as maiores culpadas. Constroem infraestruturas que sabem que podem ceder. Não acontece nada. Por quê? Porque elas ficam caladas e são acobertadas pela mídia e pelos políticos. O Estado é culpado? É culpado. Porque também sabe do estado dessas barragens dentro do seu estado. Recebem propina e ficam calados. Governo federal, culpado? Sim, porque inclusive mudou a lei para que barragens, quando cederem, seja uma causa natural. E nós vamos mostrar tudo isso aqui. Vamos orientar a população, inclusive. Um papel que deveria ser feito por todos. As pessoas só querem ganhar dinheiro com isso, ganhar views, não é? A televisão ganha publicidade, vender os seus joguinhos para dizer que está ajudando alguém. Eu não deixo, eu não dou um centavo. Eu dou uma roupa. Eu faço uma doação de uma roupa, eu faço a doação de água, eu faço a doação que for necessária, como nós fizemos. Eu mandei roupas para lá. Mas acontece, senhores, que eu não ponho um centavo. Só a cidade de Porto Alegre, 3,5 bilhões recebe impostos por mês. Aí, se você juntar que foram mais de 300 cidades, todas elas recebem. Se juntasse todo o dinheiro do Estado, das cidades, do Estado e ainda do governo federal, as pessoas não precisariam dar um centavo. Isso não acontece, por isso a população se move. Aí o que está acontecendo também? As cidades envolvidas, elas não mandam os papéis, as documentações necessárias para que se acionem o governo federal para que as pessoas recebam, as pessoas estão lá, dependendo de viver em alojamento, dependendo de viver em ar livre, no meio de uma situação totalmente inóspita, no meio do caos, muita gente perdeu tudo, e assim a coisa caminha. E o que acontece no Rio Grande do Sul não tem precedentes, inclusive a violência acobertada, porque muitas pessoas saíram assaltando, roubando as coisas nas residências, muita gente armada, muita gente se matando no meio do nada, no meio do escuro, no meio do caos. Nada disso eles falam. Então, eu posso dizer para vocês com toda absoluta certeza que 90% do que acontece no Rio Grande do Sul não está sendo dito. E a gente aqui tem uma situação que é muito complexa. Se a gente coloca certas coisas no ar aqui, a gente expõe pessoas ao mesmo tempo, pode levar uma censura. Entenderam? Então, a gente tem que se limitar aonde a gente pode ir, ao que a gente pode falar. Então, as coisas funcionam assim. Eu vou colocar aqui na tela para todos algumas orientações, por sinal, nós temos aqui junto conosco uma advogada, né? A Celeste é doutora. Então, é óbvio que talvez nem seja o setor que ela atua, em todas as questões ela não vai poder opinar, mas ela vai opinar na maioria, porque ela tem a noção básica da lei. Então, isso é muito interessante para a gente, ter aqui essa opinião na área do direito, não é? Para as pessoas serem orientadas. Agora, eu vou falar um pouco também, e vou aqui até passar para a Celeste comentar, o que eu falei antes da gente entrar nos documentos, é o seguinte: todo mundo sabe como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se você acionar a prefeitura, você vai entrar com um advogado, eles vão entrar com 50. Se você acionar as corporações, você vai entrar com um advogado, eles vão entrar com 95. Se você acionar o Estado, você entra com um advogado, eles entram com 150. E se você acionar o governo federal, entendeu? Agora, você tem que acionar.
você tem que acionar, você tem que usar os recursos da lei em todas as instâncias. Então, é para isso que a gente está aqui, para poder dar uma orientação para as pessoas do que elas têm direito. Agora, conseguir os seus direitos, aí é continuar acreditando na mídia, é continuar acreditando em político, essas coisas, eu acho que algumas pessoas acordam, sabe? Por o que é a realidade, né? Porque você vai ver, muita gente não vai receber absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas tem que recorrer à justiça em todas as instâncias, não é, Celeste? Sim, com certeza, porque se você ficar parado, você não cria aquele movimento, né, de rever as coisas que estão erradas. Ou seja, existem eventos que acontecem que realmente, se você o outro, ou o seu vizinho e os demais não se movimentam para dizer que aquilo está errado, aquilo se perpetua como uma coisa certa. Então, você não pode se conformar nunca com uma coisa está errada e deixar aquilo para o dia seguinte, para o outro dia e deixar passar. Então, é assim, de uma maneira organizada, nesses desastres que acontecem, eles atingem um número muito grande de pessoas, principalmente agora, que esse número de pessoas é extremamente exorbitante, é a palavra certa, não tem nem como mensurar o número de pessoas que realmente estão sofrendo dano, né, sobre aquele evento ali que estão vivendo. Então, o procedimento que seria assim, o mais inteligente seria você se organizar em associações, né? Porque as associações elas criam realmente assim, uma força, porque você vai colocar ali interesses coletivos, né? E os interesses coletivos, eles realmente fazem uma diferença, porque você, ao se juntar com outras pessoas, você está se juntando com forças que estão em prol do mesmo ideal. Então, só que, assim, eu gostaria, antes, não sei se é o momento, Edson, de lembrar que a administração pública, né, a administração pública, ela tem uma responsabilidade, né, que a gente chama de responsabilidade civil da administração. E, assim, a gente precisa ter noção da realidade para poder entender quais os passos que você poderá desenvolver para tentar conseguir um objetivo que seja favorável para você, né? Então, nós sabemos que na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil da administração pública ela é objetiva. Mas nós temos no direito uma coisa que a gente chama de nexo de causalidade, né? Você tem que demonstrar a causa para você poder, né, buscar o resultado, né, do dano que você está sofrendo. E aí, o que que acontece? A administração pública, ela acaba sendo isenta de alguns movimentos de desastres, como é o caso de desastres da natureza. Esses desastres que são ocasionados por eventos da natureza, né, que são próprios da natureza, que são de casos fortuitos, né, que você não tem como mensurar, a administração pública acaba sendo excluída dessa culpa, né? Só uma Seria assim. coisa. Isso acaba cobertando a culpa das corporações donas das barragens, porque como Isso eles que vão eu dizer quero que foi mudança falar. climática, eles vão dizer que foi mudança climática, eles vão dizer que foi uma chuva. Eu vou continuar e vou voltar para a Celeste, mas É, isso tudo está aqui dentro da live, inclusive essas informações estão passando, tá? A gente vai ter que repetir, mas não tem problema. tá Eu só bom. queria dizer o seguinte: eu vou repetir isso em todas as lives que eu falar sobre esse assunto. 85% de um estado foi destruído. Você acredita que é chuva? Não. Não é possível que você acredite que a chuva que destruiu 85% de um estado. Estado gigante. Não é um estadozinho pequeno. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, que é enorme. 85% do estado é destruído. E você acha que mesmo que foi uma chuva, mudanças climáticas,